Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui hoje para te entregar uma palavra poderosa. Meus irmãos, meu coração está queimando. Eu sinto aqui já a presença de Deus porque eu estava em oração agora há pouco. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu vou te entregar aqui hoje uma mensagem que vai mudar a sua vida para sempre. Deixa eu te explicar primeiro o que aconteceu e você vai entender aonde eu quero chegar. Irmãos, esses dias eu estava na igreja, aí eu preguei na igreja e no final do culto, uma irmã chegou até mim e ela falou o seguinte: "Ê pastor, feliz é você, né?" E eu falei: "Por quê, irmã?" Ela falou assim: "Pastor, você prega a palavra de Deus, você ajuda as pessoas na internet, você aconselha as pessoas, você faz o que gosta. Eu não, pastor. Eu tô lá naquela loja onde eu vendo roupas, eu atendo cliente, eu sinto que eu tô desperdiçando o meu chamado." Irmãos, quando ela me contou aquilo, eu confesso que passou um filme na minha cabeça, porque eu sei o que ela tá falando, eu sei o que ela quis dizer. Ela estava dizendo que ela não sabia qual era o chamado dela e que eu, que estava pregando a palavra, eu estava cumprindo o chamado de Deus. Muitas vezes essa é a ideia errada que as pessoas têm, irmãos. Elas acham que o chamado de Deus é só espiritual, sabe? Eu gostei da sinceridade dela e me fez hoje querer gravar esse vídeo para você, porque a dúvida dela, a frustração dela pode ser a sua frustração também. Talvez você olhe para mim e você pensa: "Ah, o pastor sim está fazendo a obra de Deus." E aí você olha para a sua vida, você olha para as dificuldades do dia a dia, para essa rotina pesada que você tem, e você acha que nada está acontecendo. Então, eu vou trazer aqui 3 dicas para você identificar qual é o seu chamado, para você saber exatamente para aquilo que Deus te chamou. Amém? A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, o versículo 23 e 24, que tudo que nós formos fazer, devemos fazer como se fosse para Deus e não para os homens. Amém? Sabendo que é dele que vem a recompensa, é a Cristo que nós estamos servindo. É isso que diz a Bíblia. Então, muitas vezes nós queremos fazer as coisas pensando no próximo, pensando na aprovação das pessoas, e muitas vezes está relacionado ao nosso desejo de sentir prazer, de ter um conforto, de ter uma aparência boa diante dos homens. Mas pense em Jesus, irmãos. Jesus, ele sabia que o seu chamado era ir para a cruz. E quando ele estava ali no Getsêmani, ele falou para Deus: "Pai, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade." Então Jesus estava disposto, irmãos, a sofrer até a última gota de sangue por amor a mim e a você. E da mesma forma, muitas pessoas acham que o chamado é sempre assim, mil maravilhas. Irmãos, não é. E eu vou te mostrar aqui hoje, mas é tão importante você ouvir essa mensagem até o fim, sabe por quê? Porque eu vou te mostrar a grande satisfação e a grande recompensa que você vai receber quando você começar a cumprir a vontade de Deus, se é que já não está cumprindo, amém? Se é que você já não está atendendo o chamado do Senhor. Então nós vamos começar agora. Só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Clique nesse botão embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado ative o sininho que vai aparecer, selecionando a opção todas, porque eu quero que você receba os próximos vídeos que eu for colocar, ok? Então vamos lá. Irmãos, antes de tudo, eu quero desconstruir uma ideia errada que você tem sobre aquilo que é santo e aquilo que é algo comum demais. Sabe, muitas pessoas vivem frustradas achando que de segunda-feira até sábado elas estão só sobrevivendo. Elas estão trabalhando, elas estão cuidando das coisas da casa e que só no domingo, quando elas entram na igreja, é que finalmente elas estão vivendo o propósito de Deus. Irmãos, isso não está de acordo com a Bíblia de forma alguma, porque o seu chamado acontece o tempo todo. Ele acontece desde a hora em que você acorda até a hora em que você vai dormir. E você já parou para pensar que Jesus, por exemplo, antes dele começar o seu ministério público aos 30 anos de idade, ele passou a maior parte da sua vida trabalhando como carpinteiro, fazendo uma coisa comum que muita gente consideraria que não é algo espiritual. Mas para pensar, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, ele passou anos da sua vida lixando madeira, fazendo mesas, consertando telhados, negociando com clientes no dia a dia. É interessante pensar assim, né? Agora imagine as pessoas daquela época passando de frente àquela oficina ali do seu pai José e dizendo assim, ó, se você quer uma mesa boa que vai durar a vida toda, pede para o filho do José,
Pede para aquele Jesus, ele faz um trabalho excelente. Irmãos, eu tenho certeza que isso acontecia porque Jesus ele não fazia um trabalho mais ou menos só porque ele era o Messias. Pelo contrário, a perfeição com que ele fazia as coisas só revelava o seu caráter. E você acha que todos esses anos em que Jesus trabalhou com seu pai terreno foram perdidos? Claro que não, irmãos. Naquela carpintaria, ao fazer um móvel muito bem feito, ao não enganar o cliente no preço, ao entregar o serviço no prazo combinado, Jesus na verdade estava glorificando ao Pai. Amém? A carpintaria foi o primeiro local de adoração de Jesus. E se o próprio Cristo ele trabalhou, se o próprio Cristo deu o seu melhor no trabalho, quem somos nós, irmãos, para achar que o nosso trabalho do dia a dia, a nossa rotina é algo menos espiritual, entende? Então hoje eu quero abrir a sua visão sobre o chamado de Deus na sua vida, porque Deus sempre deixa pistas ao longo da sua história, do seu caminho. Irmãos, Deus não joga fora nada. Aquele curso que você fez lá atrás, aquele trabalho, aquele emprego, as pessoas com quem você conversou, conviveu, nada disso é desperdiçado. E para você descobrir o seu chamado, você não precisa subir no monte, ficar 40 dias em jejum, esperando uma visão do céu. Você pode hoje começar a observar tudo aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Aleluia! Então nós vamos analisar agora 3 sinais claros que vão te ajudar a identificar o chamado na sua vida. O primeiro sinal eu acho muito importante, eu quero que você preste muita atenção, é aquilo que você sabe fazer com muita facilidade. É a sua habilidade. Guarde isso, habilidade. Sabe aquela coisa que você faz e que é muito simples para você, mas para as outras pessoas parece um bicho de 7 cabeças, sabe? A Bíblia conta um exemplo muito claro sobre isso e eu vou te explicar. A Bíblia fala sobre um homem chamado Bezalel. Lá no livro de Êxodo está escrito que o Senhor encheu Bezalel com o Espírito Santo. E para quê? Para pregar, será? Para profetizar? Não, irmãos. Deus encheu esse homem com o Espírito Santo para que ele tivesse habilidade em trabalhar com ouro, com prata e com madeira. Ou seja, o chamado dele era ser um artesão, era ser um artista. E talvez você que está me ouvindo aqui agora, você tem habilidades para lidar com artes. Você pode glorificar a Deus ensinando pessoas sobre isso, fazendo pinturas de Jesus, por que não? Você pode trabalhar com isso, ter o seu sustento e ainda abençoar pessoas, fazendo quadros maravilhosos. E não somente isso, você pode trabalhar, por exemplo, no computador. Tem pessoas também, irmãos, que têm uma mente mais analítica, sabe? Ela olha para uma planilha toda bagunçada e o cérebro dela já começa a organizar tudo sozinho. Ou seja, o que para nós é muito chato, fala a verdade, para essa pessoa é algo gostoso de ser feito. Irmãos, o reino de Deus trabalha dessa forma. Deus não precisa só de pastores, de missionários, de pessoas que vão lá para a África, sabe? Lembra, por exemplo, de Daniel? A Bíblia diz que quando ele estava na Babilônia, ele se tornou um executivo de alto nível. Ele era um gestor público tão excelente que até os seus inimigos reviraram a vida dele e não acharam um erro sequer, porque tudo ele fazia com muita vontade, com muito bom gosto, com muita dedicação. E a Bíblia deixa claro que a excelência na vida de Daniel foi a maior pregação dele num país que não conhecia a Deus. Da mesma forma, o seu chamado talvez seja participar de empresas que estão falindo, ajudar famílias que estão desorganizadas financeiramente. Por que não? Você pode ser bênção e tirar um fardo pesado de uma família inteira, dando conselhos, ajudando pessoas a não desperdiçarem as coisas, a dar valor na vida, a buscar a Deus também, entende? Ou talvez você leva jeito com plantas, por exemplo. Você entende tudo de terra. E o seu chamado pode ser, por exemplo, na agricultura, produzindo alimento de qualidade, combatendo a fome de uma forma prática, entendeu? Então, não despreze o seu talento natural. Essa é a ferramenta que Deus te deu para você trabalhar no reino de Deus. Então, a primeira coisa é a habilidade, ok? Agora vem a segunda coisa para você descobrir o seu chamado. E aí vem uma coisa muito importante, é a sua paixão, é aquilo que te traz paz. Eu não quero que você confunda isso com fazer aquilo que você gosta. Não é isso, viu, irmãos? Trabalho dá muito trabalho, a gente sabe disso, o trabalho cansa, mas tem uma diferença muito grande entre o cansaço que esgota a sua alma e o cansaço que traz aquela satisfação, aquela realização. Então, irmãos, o chamado é aquilo que mesmo depois de um dia longo de trabalho,
você coloca a sua cabeça no travesseiro e você tem aquela sensação de missão cumprida. Amém? Você sabe o que é isso? Essa paz, irmãos, não significa que o dia foi fácil, não significa que você não teve problemas, mas significa que no meio da tempestade você sabe que está no lugar certo, na hora certa. Tente imaginar, por exemplo, um médico. Um médico, ele passa horas no plantão, ele vê sangue às vezes, ele vê muita dor, muito sofrimento e fisicamente ele fica destruído. Mas aí, quando ele consegue estabilizar um paciente, quando ele vê uma vida voltando, quando ele vê uma pessoa tendo a sua saúde restaurada, naquela hora o coração dele queima de alegria. Aquilo faz sentido para ele, entendeu? Ou talvez você que é um professor, você sabe do que eu estou falando. É muito cansativo às vezes. Às vezes os alunos não prestam atenção na aula, às vezes você até pensa em desistir, você pensa em mudar de emprego, mas aí de repente chega um aluno para você, um aluno que tinha dificuldade numa matéria, só que aí ele te conta o quanto ele está entendendo a matéria e agora ele está muito feliz. Naquela hora você sente aquele desejo cumprido, você chega à conclusão de que você está no lugar certo, fazendo algo que está alegrando o coração de Deus. Então, irmãos, eu senti de trazer esses exemplos para você entender que o chamado não quer dizer que é algo fácil, mas traz um prazer muito grande, traz uma paz, uma satisfação. É por isso que muitas pessoas às vezes estão nas igrejas, estão passando por dificuldades na vida, como sempre, mas são as pessoas mais felizes. Às vezes a pessoa não tem uma casa decente, ela não tem um carro, talvez ela está com muita dificuldade financeira, mas no coração dela existe uma alegria, ela sempre ora pelos outros. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que para atender o chamado de Deus você tem que renunciar tudo. Você não pode ser próspero, você não pode ter as suas coisas, não é nada disso. Você pode até ser rico e ainda assim cumprir o chamado de Deus, fazendo grandes obras, ajudando mais do que o necessário, ajudando mais do que as pessoas conseguem fazer, entendeu? Então o chamado de Deus, ele está ligado também com essa paz que você sente, com essa paixão que vem no seu coração, aquilo que queima dentro de você, amém? Então, em primeiro lugar, você vai analisar a sua habilidade. Em segundo lugar, você vai refletir sobre aquilo que queima no seu coração, a sua paixão, e com certeza você vai ter paz. E em último lugar, eu quero que você preste atenção na sua indignação. Olha isso, irmãos. Aqui está um segredo que pouca gente te conta. Muitas vezes o seu chamado ele está escondido naquilo que te irrita profundamente. Entenda o que eu vou dizer. Sabe aquilo que você olha e você quer mudar? Você fica incomodado com aquilo? Talvez você vê uma tragédia acontecendo, pessoas sendo injustiçadas e na hora o seu coração queima e você pensa em fazer algo. Irmãos, isso pode estar sim ligado ao seu chamado. A Bíblia fala, por exemplo, de Neemias. Neemias era um homem que vivia no conforto do palácio, ele servia ao rei Artaxerxes, mas quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam caídos e o povo estava sofrendo, meus irmãos, ele não conseguiu dormir. Ele chorou, ele passou dias ali chorando, aquilo doeu na alma dele, pelo fato da sua família estar também sofrendo, mas não só sua família, a cidade inteira estava destruída. E ele então começou a cumprir um chamado de Deus específico que nem ele sabia que ele era capaz. Porque a partir daquele momento, o rei percebeu que Neemias estava muito triste e liberou ele para ir lá socorrer o seu povo. Então Neemias se tornou um construtor, ele se tornou um líder político. Neemias foi tremendamente usado por Deus, da mesma forma que você nunca pode menosprezar o que Deus quer fazer na sua vida. Não deixe para trás as oportunidades. Se Deus está abrindo uma porta, como ele fez com Neemias, agarre essa chance. Amém? Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes passam na rua e elas se compadecem de mendigos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é uma dádiva. Talvez Deus possa te usar em alguma instituição de caridade. Deus pode te usar para socorrer essas pessoas. Sabe, tem muita gente também que não pode ver uma injustiça jurídica. O sangue começa a ferver. Então ela pode sim ter um chamado para ser um advogado, por exemplo. E com isso, é necessário fazer um curso, fazer uma faculdade. Ou então se tornar um juiz, quem sabe? Irmãos, tudo começa com uma indignação. É aquela irritação que vem no seu coração. Isso não é um defeito, isso na verdade pode ser um termômetro. Pode ser que Deus queira te usar naquela área, no meio daquelas pessoas, amém? E não adianta, por exemplo, você ficar se comparando com as outras pessoas, porque eu vejo que essa é uma grande armadilha do diabo nesses nossos dias.
Você entra no Instagram e você vê aquele missionário lá na África cercado de criancinhas, ou então aquele pregador com milhares de seguidores, e aí você pensa assim: ai, minha vida é tão sem graça, pastor. Pastor, eu fico repondo produtos na gôndola do supermercado. Meus irmãos, isso não é ser inferior em nada. Deus pode estar te usando ali. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Você lembra de Martinho Lutero, um grande homem da fé? Certa vez ele falou uma coisa muito interessante. Olha o que ele disse: o sapateiro cristão, ele não cumpre o seu dever colocando pequenas cruzes nos sapatos, mas sim fazendo sapatos bons, porque Deus está interessado em um bom artesão. E você conseguiu entender aqui o que Martinho Lutero quis dizer? Ele quis dizer que se você fizer um sapato bom, de qualidade, você na verdade está dando bom testemunho. Você está glorificando a Deus, entende? Não que o seu chamado nessa terra seja somente produzir sapatos, mas através desse seu trabalho com excelência, você pode sim falar de Jesus para as pessoas. Você pode mostrar que esse seu trabalho está relacionado com o seu caráter. Você é honesto porque você é cristão. Você não precisa às vezes nem pregar um sermão e as pessoas vão prestar atenção em você. Olha um outro exemplo muito interessante também na vida do apóstolo Paulo. Como você sabe, Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, ele fundou muitas igrejas, Deus usou ele para fazer muitos milagres. Mas você sabia que Paulo fabricava tendas? É isso mesmo. Lá no livro de Atos, a Bíblia mostra Paulo trabalhando com as próprias mãos. E ele ficava costurando couro, tecido, porque ele precisava se sustentar. Inclusive, ele falava para os irmãos daquela época o seguinte: olha, quem não trabalhar também não vai comer. Porque, irmãos, muitas pessoas na época dele estavam deixando de trabalhar, acreditando que Jesus iria voltar naquela época. E Paulo então falou: não parem de trabalhar, não deixe suas mãos ociosas. Deus nos chamou para colocar a mão na massa. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu senti no meu coração de falar sobre isso, porque eu sei que essa é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. E nós já vamos orar, mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus te colocou onde você está de propósito e com propósito. Você não está na família errada, por mais que ela seja desestruturada, por mais que você tenha passado por muitas lutas com eles ultimamente, Deus pode te usar ali para fazer a diferença. Aleluia! Vamos lembrar só mais de um exemplo aqui, o exemplo de Esther. Eu acho muito interessante esse exemplo dela, porque vai clarear aí na sua mente como é o chamado de Deus na vida de uma pessoa. A Bíblia diz que antes de Esther se tornar uma rainha, ela estava num ambiente muito perigoso, cercada de muitas pessoas que não acreditavam em Deus. Aí um dia, o primo dela, Mardoqueu, ele falou uma frase para ela que eu acho maravilhosa. Ele disse assim: Esther, quem sabe não foi para uma hora como essa que você chegou a essa posição que você está? E nós sabemos, né, irmãos, que Deus usou Esther para poupar a vida não só da sua família, a sua própria vida, mas toda a nação de Israel, porque o rei se agradou dela e o rei tornou ela rainha. Então, talvez você aí na sua casa, você seja o único cristão na sua família, mas eu te pergunto uma coisa: quem sabe não é agora que Deus está te chamando para ser luz na sua casa? Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e assim como você não pode colocar uma candeia, ou seja, uma vela acesa debaixo da cama, mas pelo contrário, você coloca em cima de um cômodo de um criado para que ilumine todo o quarto, assim também nós devemos refletir a glória de Deus na nossa vida. Aleluia! Deus não quer que você fique só dentro da igreja, Ele quer ver você espalhando a luz dele neste mundo, porque, irmãos, o mundo está em trevas. Eu tenho certeza que o Senhor conta conosco, principalmente para esses dias. Então, se você é dona de casa, por exemplo, o seu ministério é um dos mais importantes desse mundo. Você está formando o caráter de uma nova geração, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu esposo. E aí, quando o seu marido, seus filhos chegam em casa e eles sentem paz, eles sentem o amor na comida, naquela roupa limpa, isso tudo glorifica a Deus. Irmãos, eu me lembrei de um livro que eu li uma vez, contando sobre a história de John Wesley. John Wesley e o seu irmão, eles ganharam milhões de vidas para Jesus. E sabe como tudo começou? Com a mãe deles. A mãe deles, irmãos, ela não pregava para multidões, mas ela gastou todo o tempo possível orando e ensinando seus filhos. Então não existe esforço, sacrifício, dedicação que não venha tocar o coração de Deus. O Senhor está olhando para aquilo que você está fazendo, e por isso nós vamos orar agora. Nós vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele nos mostre no dia a dia
como nós podemos glorificá-lo. Aleluia! No final da oração eu peço para que você compartilhe. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir uma palavra como essa e você pode ser um porta-voz do reino de Deus. Você pode ser aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida de muitas outras. Aleluia! Então feche os seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pelo ar que nós respiramos. Obrigado pela vida do Senhor dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, porque apesar de todas as lutas, o Senhor tem nos sustentado de pé. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor não desiste da gente. Muitas vezes nós queremos fugir do teu chamado, mas é impossível, Senhor. O nosso coração só sente paz na hora que estamos no centro da tua vontade. Deus, eu quero colocar agora a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu apresento ela diante do teu altar. O Senhor sabe que muitas vezes ela fica escondida, ela fica de boca fechada, sendo que ela poderia falar com ousadia do teu amor. Por isso eu te peço perdão, Senhor. E não somente isso, eu te peço coragem, ousadia. Que venha sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, Senhor, um espírito de ousadia. Que caia por terra todo medo. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Oh, meu Deus, que essa pessoa sinta agora a tua força, Pai. Aleluia. Deus, eu levanto um clamor agora em favor daqueles que estão com medo. Medo do futuro, medo, preocupação, ansiedade. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda confusão mental. Sai agora todo peso, toda angústia no peito. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, caia por terra todo o mal, tudo que vem tirando a paz dessa pessoa. Senhor, visita também a saúde física. Eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão sofrendo com dores constantes, dores de cabeça, problemas no estômago por causa desse nervosismo. Jesus, passa com o teu sangue, derrama da tua unção de cura agora, Senhor. Eu ordeno, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Oh, meu Deus, eu oro também agora pelos relacionamentos. Quantos pedidos de oração aqui, Senhor? Quantas pessoas estão pedindo pelo casamento, pedindo pela família? E eu creio, Senhor, que essa pode ser a hora que o Senhor colocou essa pessoa para socorrer também os cansados, necessitados. Mas renova a vida dos teus filhos, Senhor. Dá sabedoria, Pai, para que a gente possa falar com graça, falar na hora certa, da maneira certa. Deus, que através da vida dessa pessoa, dessa mulher, o marido dela possa se converter, os filhos, da mesma forma que através deste homem, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, todos os parentes possam se voltar para os seus caminhos. Oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor é quem nos sustenta. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Oh, meu querido, minha querida, não saia do vídeo ainda. Se você está me ouvindo e você sente que está longe de Deus, essa é a sua hora. Não é coincidência você estar me ouvindo aqui. Deus te trouxe exatamente para este momento. E se você quer entregar a sua vida para Jesus, fala com Ele aí no seu coração, amém? Eu vou repetir algumas palavras e aí você diz aí também na sua casa, no seu trabalho, onde você está, mas faça de todo o coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sem ti eu não posso viver. Jesus, o meu coração está atribulado, mas eu creio que tu és o príncipe da paz. Eu te peço, perdoa os meus pecados, me transforma, Jesus. Eu quero ser parecido contigo, eu quero estar contigo todos os dias até a eternidade. Por isso eu declaro com a minha boca que tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, morreu pelos meus pecados e o castigo que eu merecia veio sobre ti. Jesus, por favor, me perdoe, me transforme e escreva uma nova história para mim. Em teu nome é que eu agradeço. Amém. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por este homem e esta mulher. Eles oraram de todo o coração e a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, acontece uma festa no céu. O passado é apagado e uma nova história começa a partir de agora.
uma história de propósito e de vitória em vitória. Então eu te agradeço, meu Pai, e eu te peço que esta mensagem, esta oração se espalhe como fogo, que atinja muitos lares que estão necessitados, muitas pessoas que estão nos hospitais. Deus, eis-nos aqui, Senhor. Nos usa hoje, Senhor, para compartilhar esta oração e que ela possa cair em terreno fértil e que vidas sejam transformadas. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário,
eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.